Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ronald, presidente e fundador da Sociedade Gaúcha de Coaching, co-criador do treinador Vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, treinador comportamental. E hoje, conforme nós temos divulgado, estou aqui para trabalhar com vocês o tema foco. Um tema que eu particularmente gosto demais, que é fruto de muitas discussões nas nossas formações, nas palestras, nos workshops, enfim, em todas as oportunidades onde nós temos contato aí com os nossos alunos na universidade, na pós-graduação, onde eu também ministro na área de coaching, né, lá na FSG em Caxias do Sul, nós conversamos bastante sobre esse tema, foco, né, que já foi fruto de um livro, se eu não me engano, lançado em 2014 ou 2015 pelo Daniel Goleman, considerado como o papa da inteligência emocional no mundo, e que escreveu um livro maravilhoso falando só sobre foco. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar aí com o pessoal que entrou na quinta-feira para ver a live comigo e o meu parceiro da Serra, o Adriano Abreu. Infelizmente, eu tive um contratempo, não pude participar, mas eu tenho certeza que vocês estavam em excelentes mãos aí com o Adriano. E hoje, na verdade, o Adriano deveria estar fazendo essa live sobre esse tema, e ele teve que dar uma palestra presencial que surgiu de última hora, lá na Serra Gaúcha, e aí eu tranquilamente falei para ele que eu fazia essa live, até porque é um assunto que eu gosto muito e que eu acredito que nós vamos dividir bons conhecimentos essa noite aí com todos vocês, tá bom? E à medida que o pessoal for entrando, eu peço que me avise se está tudo ok, se o som está ok, se o vídeo está ok, se está tudo certo. Então me assinalem, por favor, tá? Se está tudo ok aí para vocês, se estão me vendo bem, me ouvindo bem, para que a gente possa continuar. Bom, pessoal, em primeiro lugar, nós temos feito uma série de lives, fizemos uma live sobre o tema medo, fizemos uma live sobre o poder do incômodo, fizemos outra sobre autoconhecimento. Todas elas, na nossa opinião, são assuntos de suma importância na área de desenvolvimento humano hoje, e com o foco não é diferente. Eu acredito que o foco ele pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso na sua vida pessoal e profissional. E é sobre isso que hoje à noite nós vamos estar falando. Como eu sou um estudante da palavra, eu adoro pesquisar o significado das palavras, hoje não vai ser diferente. Eu estou trazendo para você a etimologia da palavra foco, da onde ela vem, né? Fiz algumas pesquisas na internet, ela vem do latim focus, do qual também se origina a palavra fogo. Olha que interessante, né? Então, tanto o foco como o fogo, elas têm origem do latim focus, né? Então, seria algo como lareira ou local de fazer fogo em uma casa. Olha que interessante isso. Nós tivemos o cientista Kepler, que em 1604 usou essa expressão chamada foco, né, como ponto de convergência. E aí eu quero trazer um exemplo para você, que eu uso bastante em sala de aula e que, para mim, ele representa de forma muito intensa o que é o foco em nossas vidas. E aí eu tenho uma provocação para te fazer. Você já brincou de lupa quando você era pequeno? Lupa, lembra? Lente de aumento, né? Aquela lente com um cabinho que nós brincávamos e colocávamos ela contra o sol. Você lembra o que acontecia com as brincadeiras que nós fazíamos quando éramos crianças? Pois é. Então, eu quero te dizer que os raios solares eles estão espalhados num ambiente aberto,
E quando você posiciona a lupa contra o Sol, o que acontece com aqueles raios solares? Todos eles convergem para um único ponto. A energia que sai do outro lado, ela é tão intensa que ela queima a superfície a qual você coloca contra. Esse exemplo, para mim, ele é extremamente forte e claro do poder do foco. Eu gosto de falar para os meus alunos que hoje um grande problema que as pessoas têm em geral é o que eu chamo de metralhadora rotatória. As pessoas elas querem atingir vários objetivos simultaneamente e, infelizmente, pela ausência do foco, acabam não atingindo nenhum. E hoje nós vamos ainda discorrer bastante como evitar esse tipo de situação e como nós vamos fazer para ter mais foco. Eu elenquei aqui para vocês uma série de itens, né? Vamos falar agora da problemática, depois a gente fala das soluções, das solucionáticas, né? Mas primeiro vamos falar dos problemas. Ó, o Ismael Siqueira está entrando. Tudo bem, Ismael? Obrigado pela audiência. Né? Dá um toque para a gente se o som está ok, se o vídeo está ok, se está tudo certo aí para vocês, tá bom? Então, pessoal, eu quero trazer para vocês alguns problemas que eu elenquei que fazem as pessoas perderem o foco nas suas atividades diárias, nas suas profissões, nos seus objetivos pessoais, etc. O primeiro deles é que hoje nós vivemos, como nunca antes na história da humanidade, uma era de distrações. Nós nunca tivemos tantos distratores na vida como temos hoje. Os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham, eu acredito que nem 10% da quantidade de distratores que nós temos hoje. Então, se a gente listar, por exemplo, e-mails, eu não sei quanto você costuma receber de e-mail, tá? Mas eu, particularmente, eu recebo uma média de 300 e-mails por dia e eu vou te dizer que 80% desses e-mails são lixo. Então, assim, de conteúdo propriamente dito, eu devo ter 15 a 20% de conteúdo que me interessa e de comunicações que me interessam nos meus e-mails. Nós temos as redes sociais, nós temos o WhatsApp, enfim. Apesar de serem ferramentas que, claro, nos ajudam bastante hoje a trabalhar, tanto as redes sociais quanto o WhatsApp, hoje a minha empresa é uma empresa que utiliza essas ferramentas de forma muito intensa para comercializar os nossos produtos, isso é inegável, mas eles também nos trazem um grande distrator. Isso, se nós não tivermos foco, a gente passa o dia inteiro consultando redes sociais, WhatsApp, e não faz aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, primeiro item que eu te trouxe como problemas que nos levam a ter falta de foco. Os grandes distratores que nós temos hoje. Segundo, ausência de objetivos claros e priorizados bem definidos. O que significa isso? Um exemplo que eu gosto de trazer em sala de aula é o seguinte: se eu te dar agora 5 minutos para você listar 10 objetivos que você tem para a sua vida, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai fazer isso de maneira muito rápida. Agora, se eu te fizer outra provocação para você agora priorizar qual que você vai executar primeiro dessa lista de 10 objetivos que você tem para a sua vida, eu tenho certeza que você vai me pedir um tempo bem maior. Por quê? Porque os nossos objetivos, eles são ilimitados. Nós, seres humanos, nós não somos eternos e insatisfeitos. Nós queremos sempre mais. A partir do momento que nós cumprimos e atingimos um objetivo, nós já automaticamente elencamos outros objetivos para serem atingidos. Só que os nossos recursos, sejam eles financeiros, recursos de tempo, ou sejam lá quais forem, eles são totalmente limitados. Então, o que eu tenho que fazer com os meus objetivos? Eu tenho que priorizá-los. E hoje, um grande problema que boa parte
da nossa população e da humanidade não faz é justamente priorizar os seus objetivos e colocá-los em ordem de importância. Um terceiro item que eu trouxe para vocês tem a ver com esse último que eu falei, que é a ausência de prazos claros e definidos. As pessoas dizem assim, um dia eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, um dia eu vou para a Disney. Um dia eu vou comprar o apartamento dos sonhos. Um dia eu vou adquirir o carro dos sonhos. Pessoal, aí eu te pergunto, um dia existe no teu calendário? Existe escrito lá um dia ou algum dia? Claro que não. Então, o que nós temos que fazer, e aí eu te faço uma outra provocação antes de falar o que nós devemos fazer, é o seguinte, qual a diferença entre um sonho e uma meta? Eu costumo muito fazer essa pergunta em sala de aula e deixo os alunos refletindo. Muitos deles não sabem. A diferença entre um sonho e uma meta é uma data, é um prazo estabelecido. Um grande abraço aí para o meu amigo, coach executivo, Ramon Pérez, que entrou agora, advogado da Sociedade Gaúcha. Um beijo no teu coração, Ramon. Obrigado pela audiência novamente. E me informa se está tudo ok, se o som está ok, se o vídeo está ok, se está tudo certo para vocês aí, tá bom? Então, eu estou na parte aqui que eu estou falando dos problemas que nos levam a ter falta de foco, ausência de foco. Então, um deles que eu elenquei agora foi justamente a falta de prazo, a falta de data. As pessoas, elas não colocam datas nas suas metas. E isso faz com que o foco se disperse, né? Mauro Quintão, tudo bem, Mauro? Obrigado pela audiência, obrigado pela participação aí, né? Nos informa, boa noite aí para ti. Então, eu estou falando para o pessoal agora o que causa ausência de foco para a gente, né? Um quarto item que eu anotei foi o seguinte, e aí eu botei uma frase que eu gosto bastante, né? Se eu falho em planejar, estou falhando em executar. Eu vou repetir. Se eu falho em planejar, eu estou falhando em executar. Ou seja, a ausência de um planejamento. Quando eu dou as minhas palestras, pessoal, é muito interessante, porque eu pergunto para as pessoas quem é que tem as metas para o ano corrente, no nosso caso, 2018. Muitas pessoas levantam as mãos. Aí eu pergunto, quem é que tem as metas escritas? A maior parte daquelas mesmas pessoas que levantaram a mão, elas baixam a mão. E aí a gente tem um contingente aproximado, aí, não mais do que 10% das pessoas que têm os seus objetivos escritos. E aí, como sempre, eu quero te trazer um conceito de neurociências. O nosso cérebro, ele trabalha com quadros mentais. O que significa isso? Quanto mais eu escrever e detalhar os meus objetivos, quanto mais eu desenhar os meus objetivos, e aí nós temos uma técnica no coaching que nós chamamos de mapa mental, que é muito legal, os meus alunos conhecem, que você coloca a sua foto no centro, e em volta você coloca tudo aquilo que você deseja dar foco no ano corrente. Aquilo nos ajuda muito a você ter foco. E você pode espalhar aquele mapa mental em toda a casa, para você manter o foco no ano que está ocorrendo. Então, as pessoas não fazem isso e elas não fazem um planejamento escrito. Com isso, o que acontece? O planejamento fica na cabeça das pessoas, a nossa mente ela é completamente volátil, e além disso, nós temos os problemas que acontecem no curso desse planejamento, que nem sempre todos os problemas que acontecem num curso de um planejamento, eles são previsíveis. E aí acontece alguma coisa que não estava dentro do planejamento que foi feito, e as pessoas se perdem mentalmente dentro dos problemas, que aí envolvem outros temas que nós já falamos, que aí é o poder do incômodo, a pessoa saber lidar
com os incômodos que acontecem no seu dia a dia, as pessoas saberem enfrentar os medos que acontecem quando um planejamento não dá certo e por aí vai, tá? Então, esse é outro problema que ocorre. Um quinto problema que eu anotei e que está no livro que eu citei para vocês no início dessa live, que é o foco do Daniel Goleman, é querer fazer várias coisas simultaneamente. Pessoal, o Daniel Goleman, ele cita de forma clara no livro dele que o nosso cérebro, ele não foi feito para fazer várias coisas simultaneamente. Nós, seres humanos, até pela exigência das empresas, as exigências do nosso trabalho, das nossas chefias, nós teimamos em fazer várias coisas simultaneamente. E o Daniel Goleman, ele um estudioso da área do cérebro, é um psicólogo, né? Você sabe disso, e ele diz claramente que nós não temos essa capacidade. Eu imagino que principalmente as mulheres que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, elas podem estar se perguntando nesse momento, então, tá, mas só um pouquinho, Ronald, como é que eu consigo fazer várias coisas simultaneamente? Isso é outro conceito que eu aplico e que eu explico em sala de aula, principalmente para as nossas alunas. É o seguinte, a mulher, e aí não há demérito nenhum no que eu vou falar, ela consegue fazer as coisas, várias coisas simultâneas, coisas que o homem dificilmente consegue fazer, porque ela se acostumou assim desde o tempo das cavernas dos nossos ancestrais. Por quê? Porque o homem, ele costumava sair para caçar. Né? Eles saíam para caçar, às vezes ficavam longos dias, às vezes até semanas ficavam fora, e a mulher tinha que cuidar do resto. A mulher tinha que cuidar da caverna, a mulher tinha que cuidar da prole, tinha que cuidar da sobrevivência da sua espécie, enquanto o homem saía para caçar. Então, a mulher, ao longo do tempo, ela desenvolveu uma habilidade, e aí o cérebro da mulher se acostumou a fazer várias coisas simultâneas. Eu, por exemplo, chega a ser engraçado isso com a minha esposa, porque muitas vezes quando ela fala comigo que eu estou focado trabalhando em alguma coisa, ela cansa de dar risada e dizer, eu estou mais uma vez falando sozinha, porque eu, Ronald, eu não consigo ter a capacidade de estar, por exemplo, lendo um e-mail, né, e ao mesmo tempo prestando atenção naquilo que a minha esposa está falando. Para mim é literalmente impossível fazer isso. Eu não consigo, por exemplo, estar lendo um livro e prestando atenção naquilo que a minha esposa está falando. Né? Agora, a mulher não. A mulher é incrível a capacidade que ela tem de conseguir fazer. Tudo bem, Cláudia? Um beijo no teu coração, querida. Obrigado por prestigiar aí a live. Estou falando da capacidade que vocês, mulheres, têm. Incrível essa capacidade de fazer várias coisas simultaneamente. Né? Todos nós, homens, nós somos testemunhas que, por exemplo, a mulher, ela está no fogão cozinhando, ela está falando ao celular, ela está prestando atenção na televisão e ela ainda está vendo, prestando atenção no que está acontecendo na casa. Gente, isso para nós homens realmente é praticamente impossível. Tá? Mas volto a te dizer, Daniel Goleman nos falou que o nosso cérebro não foi feito para fazer várias coisas simultaneamente. Um outro item que eu anotei e que tem, que é muito comum para o ser humano, para todas as pessoas, é a questão da procrastinação. Né? Nós, os seres humanos, nós temos mania. E aí entra uma questão cultural também, que você sabe, eu sei que, por exemplo, o brasileiro, ele deixa absolutamente todas as coisas importantes para a última hora. Agora, por exemplo, nós estamos em plena época de eleições, muitas pessoas estão correndo nos cartórios eleitorais para regularizar sua situação para as eleições de outubro.
né? Então, existe uma questão cultural e existe uma questão também de autossabotagem que diz o seguinte, que nós deixamos as coisas que nós não gostamos para depois. Aí uma coisa que era importante, ela deixa de ser importante e passa a ser urgente. E aí a forma como você tinha programado para realizar, ela já não vai ser realizada porque ela deixou de ser importante para ser urgente. E aí eu gosto de falar, né, para as pessoas que adoram correr atrás dos itens urgentes, que essas pessoas são bombeiras, né? Ou bombeiros, são aquelas pessoas que apagam incêndio diariamente. Então, eu te citei aí 6 itens que fazem com que nós, as pessoas, tenhamos dificuldade de foco. Aí, você que está me assistindo vai dizer, ok, Ronald, tu apresentou os problemas, e agora, quais são as soluções? Vamos lá, vamos para as soluções aí, tá? Então, primeira solução, tenha uma lista dos seus objetivos por ordem de prioridade. Coloca os teus objetivos, de preferência, que essa lista você faça com a sua família. Por quê? Outro toque, outra dica que eu dou em sala de aula. Por exemplo, se a família decide que em 2018 ela vai para a Disney, você imagina você reunir a sua esposa, você reunir os seus filhos e fazer um planejamento conjunto de que em 2019, né, ou final de 2018, vocês juntos vão ir para a Disney. Aquele jovem, aquela criança vai te ajudar a economizar, vai te ajudar a pagar a luz, vai te ajudar a economizar água, vai te ajudar a não comprar bobagens no supermercado. Enfim, a família vai estar unida em torno de objetivos comuns e priorizados, pessoal. Isso vai criar uma sinergia igual a da lupa que eu falei no início dessa live. Lembra da lupa, né? Que os raios solares estão espalhados e eles focam num único ponto e a energia que sai dele do outro lado vai queimar a superfície. É isso que você tem que fazer com o foco. Então, em primeiro lugar, ter uma lista dos seus objetivos priorizados. Segundo item, organize o seu tempo diário. Faça uma lista das suas atividades diárias e principalmente aquelas atividades que têm a ver com o seu foco e com seus objetivos. Né? Aqueles itens que não têm a ver com o teu objetivo, ou tu tem que diminuir ele, ou tu tem que eliminar ele. Porque senão você não vai a lugar nenhum. Um terceiro item que muitas pessoas têm dificuldade de executar. Você tem que aprender a dizer não para as pessoas. Principalmente os golfinhos, né, que são aquelas pessoas que adoram estar de bem com todos os outros, se relacionar muito bem com todas as pessoas, têm extrema dificuldade de dizer não. Só que para você e a sua família conquistar os seus objetivos, você vai ter que pôr foco naquilo que interessa e muitas vezes você vai ter que dizer não para os seus amigos, você vai ter que dizer não para os seus familiares, você vai ter que dizer não, às vezes, até para o seu trabalho. Claro, se isso não for lhe prejudicar. Ok? Então, aprenda a dizer não para conquistar os seus objetivos e colocar foco naquilo que interessa na tua vida. Um outro item que eu anotei aqui como solução para evitar os problemas de foco é o seguinte. Quando você for fazer uma atividade, se desconecte de todos os seus distratores. Por exemplo, quando eu tenho que escrever um artigo, o que eu faço? Eu simplesmente desligo o WhatsApp, eu desligo o Messenger do Facebook, eu coloco uma música tranquila no meu ouvido, que é para eu, no meu caso, isso serve como um incentivador do foco, e aí eu consigo me concentrar para que as ideias fluam e eu tenha mais facilidade em escrever um artigo. Você tem que descobrir quais são as rotinas diárias
que fazem você ter mais foco. Porque aí, dessa forma, vai ser muito mais tranquilo para você se livrar dos seus distratores e você fazer o que você deve fazer para atingir os seus objetivos. Um outro item, muito comum em todos nós, né? E eu citei como um problema e agora eu vou citar como solução. Fuja da procrastinação. Primeiro, execute as coisas que são mais importantes para a tua vida, mesmo que isso seja ruim. Quando eu durante 25 anos, trabalhei em grandes multinacionais, onde eu tinha o que eu chamava das carnes de pescoço, que eram atividades que eu era obrigado a fazer e que não necessariamente eu gostava, e eu tinha o filé mignon. E o que eu procurava fazer sempre? Eu procurava sempre fazer primeiro a carne de pescoço. Primeiro aquilo que eu realmente não gostava e depois eu me dava de presente poder saborear, né, o filé mignon, que eram coisas que eu adorava fazer, como, por exemplo, cuidar da minha equipe. Então, primeiro, pessoal, faça o que deve ser feito e não aquilo que você gosta. Mesmo que isso, para ti, seja uma carne de pescoço. Tudo bem? Próximo item. Tenha um plano para cada meta. Então, olha só. Eu falei lá no meio da nossa live o seguinte: se eu falho em planejar, estou falhando em executar. Então você precisa ter um plano para cada um dos itens que você estabeleceu como meta para a sua vida. Se esse plano for feito em família, muito melhor ainda. Um sexto item que eu anotei para você melhorar o poder do seu foco é a questão do hábito, pessoal. Tudo isso que eu estou falando, algumas pessoas que podem estar me assistindo, elas podem estar dizendo, pô, Ronald, mas isso que você está falando parece fácil, mas não é. Gente, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é necessário. E tudo na nossa vida é questão de hábitos. Por exemplo, se eu não gosto de fazer exercício e eu começo a fazer exercício mesmo contra a minha vontade, eu vou criando um hábito positivo de fazer exercício e eu vou começando a ver os benefícios que isso traz para a minha vida. Logo, eu vou criar um hábito que vai fazer com que eu sinta falta e ausência em algum dia se eu não fizer algum exercício. A mesma coisa funciona com a leitura, a mesma coisa funciona com todos os hábitos que nós temos no dia a dia. Então, te acostuma realmente a exercitar o foco no teu dia a dia. Evita os distratores, tira os distratores da tua vida e procura manter o foco naquilo que interessa. Nós estamos, aos poucos, caminhando para o final da nossa live e, como sempre, nessa altura da live eu trago algumas reflexões finais que são muito interessantes. Uma delas é o seguinte: eu fiz questão de contar quantas vezes a palavra foco aparece na obra do José Luiz Tejon, meu mestre, meu mentor, né? E, claro, eu, Adriano Abreu, tivemos a honra de sermos co-criadores do treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, que eu quero te deixar aqui o convite que dia 24, 25 e 26 de agosto nós estaremos na Serra Gaúcha, no Hotel Farina Park, em mais uma edição desse treinamento vivencial que vai mudar a tua vida. Então, eu fiz questão de contar quantas vezes o Tejon colocou a palavra foco no livro. Sabe quantas vezes? 51 vezes, pessoal. Se a palavra foco não fosse tão importante, eu tenho certeza que o mestre da superação, nosso querido José Luiz Tejon, não ia ter colocado 51 vezes a palavra foco
no livro Guerreiros Não Nascem Prontos. E aí eu quero te contar uma história que está no capítulo 14 do livro, que é a história do Tejon, onde a mãe dele, a mãe adotiva dele, ensinou ele a focar nas batatas. Como é que era a história? O Tejon, ele teve o rosto queimado por uma queimadura muito severa, quando ele tinha na faixa dos 4, 5 anos de idade. E naquela época, e segundo ele no livro, ainda existe uma feira em Santos, onde ele morava, as mães costumavam levar seus filhos na feira para ajudar a carregar o peso, né? Porque eram várias sacolas com todos os itens da feira, batata, frutas, verduras, enfim, legumes, todas aquelas coisas que a gente conhece que tem em feira. E o Tejon, por causa da queimadura severa que ele tinha, ele fugia da mãe dele. Na quinta-feira de manhã, quando acontecia a feira, ele subia no telhado da casa dele. Por que ele fugia? Porque ele tinha, obviamente, vergonha do que as pessoas poderiam dizer das queimaduras dele, ele tinha medo da reação que as pessoas pudessem ter. E isso se passou 1 semana, 2 semanas, e a mãe dele sempre cobrando dele para ele descer do telhado, para ele ir na feira, para ajudar ela a carregar os pesos. E ele sempre fugindo e subindo no telhado, e a mãe adotiva dele sempre carinhosa, trazendo um pastel para ele, né, e trazendo alguma coisa da feira. Até que um dia ela resolveu pegar ele pelo contrapé, como a gente diz. Ela resolveu, de manhã cedo, se amarrar ao Tejon. E aí ele não teve como escapar. Ele teve que ir na feira com a mãe adotiva dele. E aí você imagina, né, naquela época, assim como existe hoje ainda bastante, já tinha bullying, só que não existia esse nome. Vocês imaginam a reação das pessoas e a reação das crianças que estavam naquela feira ao ver, né, o nosso querido Tejon com a face daquele jeito. E aí a mãe dele, muito sábia que era, assim como o pai, né, deu uma orientação para ele: Tejon, foque nas batatas. Eu quero levar as melhores batatas para fazer para o seu pai. Foque nas batatas. E foi ali que o mestre da superação, muito jovem, teve talvez uma das lições mais fortes da vida dele. Focar naquilo que interessa e deixar o que não interessa para trás. E aí eu quero te trazer literalmente uma frase que o Tejon colocou no final do capítulo 14, que é fantástica. Ele diz assim: esse terceiro fundamento, o foco, onde colocar o centro de suas atenções, novamente foi o motor de toda a minha vida em todas as experiências futuras. Olha que mensagem lindíssima que o mestre da superação, José Luiz Tejon, deixou para a gente. Então, eu quero, a partir desse momento, deixar para você o desafio número 4 do guerreiro, porque em todas as nossas lives nós temos dado desafios constantes para vocês. E esse é o desafio número 4, é uma tarefa que eu quero te deixar. Qual que é essa tarefa? Vamos lá. Primeiro, identifique o objetivo mais importante da sua vida hoje. O mais importante, seja seu ou seja da sua família. Coloque, estabeleça uma data nesse objetivo. Se for o caso, faça um consenso com a sua família sobre a data desse objetivo. Terceiro, faça um plano de ação em relação a esse objetivo. E quarto, coloque todo o seu foco e o da sua família nesse objetivo. Depois, você me conte os resultados desse desafio que eu estou te passando. Para terminar, meus queridos, a nossa live dessa noite, mais uma vez eu quero te deixar o convite para o dia 24, 25 e 26 de agosto. Está comigo, com Adriano Abreu, e uma equipe maravilhosa de staffs. O treinamento está confirmadíssimo, tá? Muitas pessoas se inscrevendo.
e eu quero te dizer que vão ser 3 dias que vão mudar a tua vida completamente. E isso é um compromisso que eu e o Adriano Abreu assumimos com você. Nós vamos trabalhar, entre outras coisas, contigo, o aumento do limiar da dor, rompimento de crenças limitantes, o foco, superação do medo, autoconhecimento, planejamento. Nós temos aqui o meu querido Ramon Pérez aí, que já fez esse treinamento conosco e já deixou o seu depoimento, sabe o quanto a sua vida é isso, né? Um alô para Francine, que entrou agora. Tudo bem, Francine? Não é porque tu entraste agora, querida, é que eu já estou finalizando quase a live. Deixando, então, o convite para todos vocês para se transformarem em grandes guerreiros da vida real, porque é isso que nós queremos. Nós queremos impactar dezenas, centenas e milhares de pessoas, ensinando as lições da superação que o livro Guerreiros Não Nascem Prontos trazem para nós. E nós transformamos cada capítulo desse livro numa atividade vivencial que você nunca mais vai esquecer na sua vida e vai levar com você, para sua família, para os seus filhos, para os seus netos, até o último dia da sua vida. Então, te encontro na quinta-feira com uma nova live, eu e o Adriano juntos em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, se Deus quiser. Um grande abraço e até o próximo vídeo, até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!